Graças a Deus, amados, sou o reverendo Juan Vieira. Estaremos meditando mais um texto da Palavra do Senhor, no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 13. Jesus ensina a orar e dá um modelo de oração que é base, na verdade, para a ideia de nós estarmos orando, dirigindo ao Senhor. E já que aquela sociedade ela tinha algumas dificuldades e a oração era uma delas. Então vamos ao texto e estaremos explicando, expondo o texto em si. Vamos ao texto então, diz assim: portanto vós orareis assim, Jesus fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os que nos têm os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amados, Jesus, quando ele ensinou essa oração naquele período, porque existiam várias situações difíceis naquele momento, sim. Se nós pegarmos o exemplo de Josué, assim, após a morte de Josué, lá em Juízes capítulo 2, versículo 8 a 10, fala que levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor e nem andou nos caminhos do Senhor. Então nós percebemos que às vezes uma geração passa e entra uma geração que ela não conhece a Deus, não vive na presença de Deus. E nós podemos entender que esse período de Cristo era um período também muito parecido, porque Jesus, quando chegou em Israel, naquele momento, existiam muitas complicações. A verdade é que, vamos colocar assim, os ofícios profetas, sacerdotes e rei, que seria o ofício que Deus colocou para que Israel fosse dirigido como nação, estava totalmente deturpado, estava bem confuso. E se nós olharmos para essa questão religiosa, havia sim os sacerdotes com uma função política, mas de forma errada, porque geralmente o sacerdote assume muitas questões políticas, sim, porque o sacerdote é aquele que está junto com a ideia da adoração, trazendo o sacrifício sendo trazido como nação, para que Deus pudesse ser adorado, para que Deus pudesse ser glorificado mediante as suas tribos, e havia realmente perdido. E nós percebemos que, quando nós olhamos o Evangelho, a questão sacerdotal estava realmente bem confusa. Eles eram uma força política, mas não era uma força religiosa mais. Esse é o fato. Em outro vídeo nós falamos uma questão até do paganismo, a entrada do paganismo, que havia permissão ali. E outro ponto que nós podemos destacar é que a questão profética de Israel estava confusa. Nós temos um período chamado período interbíblico, que basicamente 400 anos sem profetas, sem profecias. Aí nós temos João Batista nesse período. E João Batista ele vivia meio que à margem da sociedade, comia gafanhoto, mel, silvestre, um homem que a sociedade estava rejeitando um profeta do Senhor. Então era uma situação difícil, quer dizer, um profeta não aceito, a questão sacerdotal confusa, e a questão do reinado. Israel estava sendo dominada por três, por três reis, dividido em três províncias. Basicamente, além das três províncias, existiam aquelas partes, uma quarta parte, eram pedaços de Israel que estavam sob domínio dos outros povos. Então, nós percebemos que Israel estava totalmente fatiado naquele momento e dominado pelo Império Romano. Então, assim como no período dos juízes, Israel também, que levantou sua geração que não conhecia o Senhor, nem andava nos seus caminhos, essa geração também não conhecia o Senhor e nem andava nos caminhos do Senhor. Aí Jesus traz essa oração, a oração do Senhor, para trazer realmente a questão religiosa, a questão do relacionamento com Deus de forma correta. Então nós podemos entender que aquela sociedade no período de Cristo é uma sociedade fora do centro, fora do eixo, fora do contexto, não conhecia Deus. E aí Jesus traz a oração do Senhor trazendo a ideia de que Israel teria que voltar, a volta ao Senhor, seria a volta ao Senhor. E essa oração traz exatamente sobre isso, sobre colocar Deus no centro, Deus como Senhor de Israel. E o Salmo, essa oração começa da seguinte forma: Pai nosso que está no céu. A ideia de Deus como Pai que está no céu, dominando sobre todas as coisas. O governo de Deus sobre todas as coisas. Outra colocação que tem nessa oração: santificado seja o teu nome, quer dizer, Deus é santo, perfeito.
né? Deus é aquele que é totalmente perfeito. Então, Ele é o nosso Pai e um Pai perfeito. Venha o teu reino, venha o teu reino, que o governo do Senhor venha sobre as nossas vidas, né? Venha governar as nossas vidas. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Estabeleça, na verdade, a vontade do Senhor, que é a ideia de permitir que a vontade do Senhor seja estabelecida. Era a dificuldade que eles tinham naquele momento. Outro ponto, o pão nosso, cada dia, dá-nos hoje. Colocando o sustento da vida nas mãos do Senhor. Entendendo que Deus é que sustenta as nossas vidas em todos os âmbitos, né? E a questão também social, a questão do cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Então, o texto aqui coloca exatamente Jesus coloca dessa forma: o pão nosso cada dia nos dá-nos hoje. Perdoa os nossos pecados. Reconhecer que é pecador e precisa da graça. Porque quando pedimos perdão a Deus, nós reconhecemos que somos pecadores e carentes da graça e da misericórdia de Deus. E aí, Jesus coloca também, assim como nós perdoamos perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos nossos devedores. Então, esse perdão que foi dado a nós, né, essa graça que nós necessitamos, nós devemos entender que essa graça deve ser estendida para o outro. As pessoas que também nos ofendem, fazem algo contra nós devemos perdoar essas pessoas. A ideia da graça, mesmo que ela não mereça, então essa graça tem que ser estendida. Perdoa sim. Então Jesus condiciona o perdão que Deus vai nos dar, o perdão que nós daremos às pessoas. A ideia da graça é dada a nós e nós temos que distribuir essa graça. A ideia dos mensageiros da graça. E viver a graça para a vida. Para a nossa vida com Deus e a vida para o próximo. Porque no relacionamento as pessoas se ofendem, às vezes falam que não devem, às vezes o relacionamento, nós temos que sempre discutir relações, e na discussão da relação sempre tem, né, situações que aí dá ranhuras. Então é importante essa ideia, a ideia do perdão, a ideia do perdão. Então Jesus coloca dessa forma: não nos deixe cair em tentação, nos fortaleça, porque somos fracos, né? Nós nascemos em pecado, né? O Davi fala: em pecado me concebeu minha mãe. Por isso que dentro da nossa liturgia reformada, logo no início nós temos lá confissão, né, arrependimento, entrega, né, momento especial, né, de arrependimento. Porque nós sabemos que nós precisamos do perdão, né? Não nos deixe cair em tentação, quer dizer, nos fortaleça nesse momento. Livra-nos do mal, pedindo ao Senhor que nos livre das coisas ruins, né, das coisas ruins. Então Jesus coloca dessa forma. E Jesus fecha dizendo que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Né? Reconhecer que Deus reina sobre todas as coisas, o tempo todo. O tempo todo. Então essa é a oração do Senhor. Jesus coloca para trazer de volta, né, o povo de Israel, as pessoas, debaixo do cuidado do Senhor. Trazer todos para debaixo da boa mão do Senhor, da proteção e do cuidado da mão do Senhor. Então Jesus traz, né, a oração do Senhor, ela nos coloca de volta na presença de Deus. De volta na presença de Deus. Bom, algumas aplicações que nós podemos fazer dessa oração do Senhor. E eu fiz assim algo para os nossos dias, né? Muitos hoje, nossos dias, não conhecem a Deus ou desprezam a Deus, né? Muitos hoje não conhecem a Deus e não desprezam a Deus. Então vamos falar sobre essa questão, que muitos hoje não conhecem a Deus, ou vivem de forma aleatória, sem a vontade de Deus, ou desprezam a Deus, né? A ideia do ateísmo mesmo, pessoas que rejeitam o Senhor. E aí, amados, eu fiz algo, né? Em vez de ser da oração do Senhor, eu peguei a oração do Senhor e transformei ela na oração do eu, na nossa oração de pessoas que estão fora da vontade de Deus. Talvez refletindo aquilo que o povo de Israel no período de Josué, no período de Cristo, e talvez muitas pessoas hoje que ainda não conhecem o Senhor, rejeitam o Senhor, e a oração do eu vai chocar um pouco, vai chocar. Porque vai mostrar para nós que exatamente existe uma resistência no ser humano e alguns relacionados a Deus. E essa resistência ela é ruim, ela traz coisas ruins e não é bom, não é bom. Então,
a oração do eu, a oração do eu. Né? Muitos fazem a oração do eu hoje, infelizmente é uma realidade. Muitos, em vez de fazer a oração do Senhor, colocar Deus no centro, Deus como Senhor faz a oração do eu. E a oração do eu começa assim. Se o texto fala, Senhor é meu pastor, o texto fala aqui, você não é meu pai, não é meu pastor, fica aí no céu. Glorificado seja o meu nome. Não venha o teu reino, porque eu quero que a minha vontade seja feita em todo lugar. O pão de cada dia eu conquistei com meu esforço. Não preciso de perdão, porque nunca estou errado. Não vou perdoar quem me ofende. Me deixe satisfazer o meu coração. Eu sou esperto e não preciso do Senhor para solucionar os meus problemas. Pois eu sou o rei da minha vida, sou poderoso e gosto de ser bajulado. Então, amados, essa é a oração do eu. Né? E nós percebemos que é comum as pessoas elas se colocarem no lugar de Deus. É comum, é a oração do eu. Então essa é uma aplicação negativa, né? Dizendo que as pessoas, em vez de fazer oração, o Senhor faz a oração do eu. Então vamos continuar a aplicação. Uma aplicação, segunda parte da aplicação que eu gostaria de colocar nesse momento é exatamente falando sobre essa questão da oração do eu, mas a oração do Senhor, que é o correto. Aquilo que Deus colocou para nós hoje. E nós devemos estar atentos na oração do Senhor. Primeiro ponto na oração do Senhor, uma aplicação que eu gostaria de fazer, a oração do Senhor Jesus coloca Deus no centro da nossa vida. Não somos nós que estamos no centro da vida. Essa oração do eu, ela é realmente algo pernicioso, prejudicial. Pessoas querem viver dessa forma, segundo o seu coração, sua vontade. Ela é o seu Deus. Né? Hoje estamos no momento da valorização do eu, né? Então a minha opinião é que vale, não é isso? Então, é muito isso, né, em nosso tempo. Então, a oração do Senhor, Jesus coloca Deus no centro da nossa vida. E isso é necessário, Amado, segunda aplicação que eu gostaria de fazer é faça a oração do Senhor com esses olhos, colocando Deus como o centro da vida. Toda vez que formos fazer a oração do Senhor, nós temos que pensar que a oração ela coloca Deus como nosso Pai e está no centro da nossa vida. E aquele que está sob domínio de todas as coisas. Então, quando nós fazemos a oração do Senhor, colocando Deus no centro, nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor e falamos, Senhor, cuida da minha vida, porque eu não sei cuidar. Colocando Deus para assumir a direção da nossa vida. Terceira aplicação que eu gostaria de fazer nesse momento, viva debaixo da autoridade do Senhor. E a única forma de aquietar o coração e a alma para uma felicidade, para uma tranquilidade. Porque quando nós fazemos o que nós queremos, a oração do eu, aquilo que eu quero fazer, geralmente o final, o resultado depois é a insatisfação, é o desespero, é um sentimento de vazio. Porque nós somos incompletos e somos limitados e curtos em todas as questões, em pensamentos e tudo. E Deus, ele é o Senhor sobre todas as coisas, ele tem o controle de todas as coisas, e quando nós nos colocamos na presença de Deus, entregamos a nossa vida ao Senhor, ele vai cuidar de detalhes que a gente até então não consegue enxergar, e vai trabalhar todos os âmbitos da nossa vida, e nós vamos sentir que como se Deus estivesse preenchendo os espaços da nossa vida. Então é importante, viva debaixo da autoridade do Senhor, porque ele vai preencher os espaços que são necessários principalmente dentro do nosso coração. A quarta aplicação é que a nossa geração não seja a geração de Josué, após Josué morrer, não possamos ser como a geração de Jesus, naquele período difícil que Jesus acabou lidando com Israel naquele período, que nossa geração possa ser a geração de volta à presença do Pai. Que a nossa geração não seja a oração do eu, que seja a geração do eu, né? Que seja a geração de volta à presença do Senhor. E geralmente a presença do Senhor ela se dá na nossa vida à medida que nós nos aproximamos do Senhor, através da leitura da palavra e através das orações. E a leitura da palavra ela é interessante, que toda vez que nós vamos ler a palavra do Senhor, ela vai mudar muitas coisas dentro do nosso coração. Ela vai colocar Deus no centro
ela vai direcionar coisas que não estão direcionadas, vai tratar muitas coisas dentro do nosso coração. Então é importante nós fazermos a leitura da palavra do Senhor, porque ela coloca Deus no centro. E é importante nós termos uma vida de oração com o Senhor. E fazemos essa oração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, porque Deus é santo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, deixa eu ver aqui. O pão nosso de cada dia nos dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Que o reino de Deus seja para sempre em nossas vidas, e possamos trazer o reino de Deus para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça nesse momento, e que possamos fazer a oração do Senhor e nunca a oração do eu, porque a oração do eu é perniciosa, é ruim para nós e para as pessoas que estão em volta de nós. E a oração do Senhor coloca Deus no centro da nossa vida, e a nossa vida tem a certeza que Deus estará tratando cada vez mais nosso coração, nossa mente, nossa vida como um todo, e nos fazendo pessoas mais tranquilas e felizes na presença do Pai. Que Deus te abençoe.